Tendo em vista esse aspecto dual do sofrimento, o sofrimento, ora, pode ser silencioso, não visto a olho nu, vamos dizer assim, e o sofrimento eufórico, que na verdade é um camuflar do sofrimento, ou seja, é o estado de euforia que camufla um sofrimento interno. Todos levam a pessoa a só um caminho, a insegurança com ela mesma, então ela tem um senso, ela começa a desenvolver um senso de que ela não tem o controle, e de fato nós não temos controle da situação, mas para ela isso passa a ser uma coisa arriscada e complicada. Então a pessoa aos poucos vai se fechando ou vai fazendo coisas que não são ditas como normais, e aí a gente coloca entre aspas, e gera muita preocupação, principalmente para os familiares, quando se fala assim, fulano está tendo um comportamento em desatino, um comportamento esquisito, estranho. Já aconteceu aqui conosco a nossa experiência, enquanto tarólogos, de pessoas fazendo coisas tipo, dando dinheiro, muito dinheiro, distribuindo dinheiro a ponto de faltar dinheiro para elas mesmas, tendo comportamentos estranhos mesmo, esquisitos, em desatino. Tudo isso é uma tentativa de retomar esse controle e encontrar esse ponto de segurança dentro dela, que o sofrimento vai minando, vai arruinando, e isso é algo muito grave e que todos nós, em algum momento da vida, acabou passando, só que em estágios diferentes. Se você é um desses que porventura esteja passando por isso, se vocês identificaram em vocês um desses dois aspectos, do sofrimento silencioso ou do sofrimento disfarçado de euforia, que pode ser tanto moral, um sofrimento moral, ou um sofrimento físico, ou seja, já com repercussões na sua estrutura física, já se tornando evidentemente patológico, vocês podem nos procurar, nós vamos atender vocês com o maior carinho e presteza. Mas naquilo que a gente queria dizer sobre a Carta da Estrela, é que a Carta da Estrela, mesmo não saindo na mandala, ela pode ser trabalhada em seus aspectos relacionados ao seu campo de luz, ou seja, as informações positivas que essa carta traz, porque nós temos o aspecto da caridade e da solidariedade muito forte nesta carta. A estrela é uma referência que vai guiar a gente, que vai levar a gente a sair de um ponto A e chegar num ponto B. Nem sempre nós vamos encontrar um caminho reto para chegar ao nosso estado natural, ao nosso estado ideal de segurança e paz. Mas podemos nos servir de caminhos sinuosos ou caminhos curvos. Todos esses três caminhos, seja o reto, o sinuoso ou o curvo, há de chegar também nesse ponto ideal, que é esse ponto de você se sentir mais seguro, com um controle maior das situações e em paz com as questões externas e externas que lhe acontecem. Todo o caos que a sua vida aos poucos vai se tornando é uma exteriorização do caos interno. Então o caos interno ele já está instalado antes que sua vida comece a dar sinais de sofrimento. Então perceba que todo o processo de sofrimento, no final das contas, ele é endógeno, ele é interno. E se o problema é interno, então o problema também pode ser resolvido de forma pontual e eficiente, fazendo uma análise interna dos motivos. O meu sofrimento é de instância mental, está atrelado ao tipo de pensamento que eu tenho, ou os pensamentos ilusórios que eu fui me alimentando por influências externas, no meu sentimento com relação a essa abstração,
ou é uma repercussão de emoções alheias que às vezes a gente pega e começa a replicar como se fossem emoções também nossas, ou é nas nossas ações, sem ele nem dele, espalhafatosas. Uma vez isso visto e analisado, e um tarólogo competente como é aqui este que vos fala, vai saber analisar e observar as nuances, as diferenças e conduzir a coisa de maneira que vocês consigam reorganizar e realinhar-se com essa estrela que na verdade é a sua estrela interior. Perceber a qualidade dos pensamentos, analisá-los de igual para igual, sem nenhuma trisca de pecado ou de inadequação, com abraçar um acolhimento do seu sentimento, independente se é um sentimento ruim ou não, porque quando você faz isso, você se abraça, você consegue sentir que você pode ter falhado do ponto de vista mental ou sentimental e ter tido emoções que lhe geraram repercussões ruins, com isto ações também desorganizadas e gerando desarmonia como um todo, mas há sempre um momento em que a estrela há de brilhar, porque este princípio natural da estrela interior é próprio do ser, não tem como a gente se desvencilhar, é como se a gente quisesse se dissociar de Deus, é impossível, é algo impossível. Então, partindo dessa premissa, ou tendo este pensamento como base, nós conseguimos trabalhar os aspectos da estrela independente dela aparecer. Mas se ela aparecer na mandala, fica evidente que aquele o momento ideal, é a oportunidade que deve ser abraçada com todas as forças e aceitar o auxílio de pessoas com solidariedade, pessoas generosas, pessoas espiritualizadas, ou que pelo menos já estão trilhando um caminho espiritual que vai lhe ajudar. Então, quando a gente olha sem temor e olha com sinceridade para este sofrimento que nos acomete, aí sim começa a coisa a mudar de figura. Uma coisa muito importante, também atrelada a esta carta, e que é uma solução que fica para vocês por experiência própria, é o cultivar da gratidão e da caridade. E a caridade em sua extensão ampla, porque existe a caridade emergencial, que você vai dar algo que a pessoa está precisando para alimentar o corpo físico ou para dar um suporte. Então, às vezes uma pessoa está em situação de risco, prestes a ser despejada, e você tem a oportunidade de acolher durante alguns dias, algumas semanas ou um mês na sua casa, ou conseguir um lugar que possa albergar essa pessoa. Tudo isso está dentro do enfaixamento da caridade, mas é a caridade emergencial. Agora, existe a caridade em sua extensão maior. Quando nós, por exemplo, deixamos de jogar um lixo na rua, é uma caridade. Não só uma obrigação cívica, mas é uma caridade, porque você deixa de tornar aquele ambiente urbano, social, coletivo, lixo, ou seja, deixa ele mais possível de caminhar por ele, é mais agradável de caminhar por ele, você deixa de pesar o serviço dos outros. Então isso também é um tipo de caridade. Quando você pega algo e faz algo que você vê que é uma obrigação da sua casa, por exemplo, mas tem aquela pessoa certa que faz, mas você sabe que está ali há um tempo e aquela pessoa não está fazendo, você pega e faz, também é uma caridade. Então a caridade não é só essa caridade emergencial de dar coisas e etc., mas é até mesmo aquele trabalho que nós fazemos e colabora para a qualidade de vida geral das pessoas. Ou seja, você diminui o peso
não só da sua cruz, mas da cruz dos outros. Então, a caridade é tudo aquilo que pode ser convertido em utilidade, ou seja, é útil isso aqui, é útil, é bom, é benéfico. Então, a caridade ela tem uma extensão muito grande. A caridade é até mesmo o ato de você orar para uma pessoa que está no leito do hospital, mesmo que você não a conheça, só direcionando para o hospital um pensamento de superação, de força para os médicos, os enfermeiros e as pessoas que ali estão doentes, porque isso já vai fazer toda a diferença, porque às vezes a pessoa que está num leito, está doente, ela não tem condições de orar, ela não tem condições de se sentir grata. Mesmo nas condições ruins, ela ainda poderia estar numa condição pior. Então ela não consegue, às vezes, articular esse pensamento, seria um pensamento de reorganizar as ideias, por conseguinte apaziguar os sentimentos, convertendo possíveis emoções ruins em emoções positivas e, por conseguinte, melhorando até a qualidade da reorganização orgânica, porque as células elas têm um tipo de inteligência primária, um tipo de inteligência, vamos dizer assim, embrionária, que está muito em função do seu pensamento. Então, se você pensar de forma desordenada, ruim sobre você mesmo, igual eu estou tratando a questão do sofrimento, aos poucos as suas células que foram dispostas e trabalham sempre para exercer um trabalho de suma eficiência, elas começam também a se rebelar, começam a ser deprimidas, ou seja, elas começam a sofrer a influência da regência. E a regência é a sua mente, porque você que comanda todas as células do seu corpo. E aí elas começam a criar situações entre elas mesmas, porque a sua organização, ou seja, o comandante geral, o general desse batalhão de células, é o seu pensar, o seu sentir e o seu agir. Então, quando você mentaliza positivamente, você faz uma oração, você às vezes se prontifica indo até no hospital visitar pessoas, até mesmo aquelas que você não conhece, você também está praticando a caridade. Então existem inúmeras maneiras de se praticar a caridade. Então tem a caridade que é mental, tem a caridade que é verbal, você estendendo uma palavra de força e de resignação a pessoas, e tem aquela realmente comportamental, que você vai fazer coisas, você vai dar coisas, mas existe uma caridade que eu diria que é superior a todas essas, que é a caridade que envolve o doar de si mesmo, quando você separa o tempo da sua vida para se dedicar a uma obra em benefício de terceiros. Você vê que o seu sofrimento, ele comparado a de terceiros, toma uma posição inferior. E ele tomando uma posição inferior, passa com que você crie uma disposição muito grande para a autocura. Porque você começa a se sentir útil e essa utilidade, ela é muito bem quista e vista pelas pessoas que você está agraciando com o seu tempo, com a sua dedicação numa obra filantrópica ou coisa do tipo. Por conseguinte, você começa a reunir forças em você que você não conhecia. Então essa questão toda que nós estamos abordando está dentro dos aspectos positivos da estrela. Então perceba que mesmo a estrela não saindo na vida, nós ainda podemos estender esse significado do campo de luz, do aspecto positivo da carta, e colocar de modo a fazer com que nós trabalhemos nesse estado de coisas para minimizar o nosso sofrimento. Isso equivale a dizer que quanto mais eu trabalho em prol da superação do sofrimento alheio, mais eu estou minimizando e curando o meu sofrimento interno. Isso gera um grau de segurança, satisfação e utilidade muito grande, ao ponto de que você, de repente, descobre um dia que você já não sofre mais. O outro aspecto, muito importante para a superação do sofrimento, seja qualquer um desses que eu citei anteriormente, vai ser a gratidão. O simples fato de você agradecer pelo ar que respira,
pelo fato de você não estar precisando usar um aparelho respiratório, já é uma dádiva. Então, ter esse sentimento de gratidão, agradecer, olhar para cima ou respirar fundo, fechar os olhos, respirar fundo e pensar assim, me sinto extremamente grato por esse ar fresco que entra nas minhas narinas e me revitaliza de força, esperança e utilidade. Por quê? Quando você faz isso, automaticamente as suas células, como eu disse, elas estão sob a sua regência mental, elas captam e elas vão decodificando e internalizando isso no próprio modo operante delas. Então acaba que todo o seu ser ele acaba sendo iluminado. É como diz Paulo de Tarso, de tudo dai graças, tenha luz nos olhos e todo o seu ser será iluminado. E é basicamente isso. Aproveitar todas as oportunidades como momentos de praticar a caridade e de se ter gratidão. Então, tenha esse em mente, se você está sofrendo, você ainda tem força, por mais reduzido que seja, de fazer isso. Salvo casos de pessoas internadas, e aí, num hospital, ela vai depender de outras pessoas, ou em casos mais graves ou mórbidos de depressão profunda. E se você é uma dessas pessoas e precisa de auxílio, ou conhece alguém que precisa de um auxílio mais especializado, podem nos procurar aqui na região da Pampulha ou fazer uma consulta online, sendo que se você estiver impossibilitado de vir até Belo Horizonte, você que é de outro estado ou de outro país, fique à vontade para criar esse vínculo de diálogo e de trabalho de superação. Foi isso, gente. Espero que eu tenha sido bom no que eu me propus aqui, ter sido claro, mas se ficou alguma dúvida, é só deixar seus comentários que nós teremos a satisfação de respondê-los na medida do possível. Até a próxima, pessoal. Tchau!